se fala muito aí do Brasil ter uma espécie de Bukele, né, que fazendo o que fez lá em El Salvador, seria o exemplo de um caso bem sucedido. E, na verdade, para que isso aconteça, obviamente, teria que ser alguém que tenha uma popularidade muito grande e, ao mesmo tempo, que use essa popularidade para transformá-la em poder, né? Ou seja, fazer a pressão necessária, inclusive, para fazer a vontade popular prevalecer. E não ficar achando que vai ter que fazer negociatazinha dentro do Congresso, como o Bolsonaro está dizendo, que se tiver maioria, não sei o quê, que ele vai conseguir mudar alguma coisa lá depois. Não mudou nada. E ele mesmo, enquanto parlamentar, dizia que o Congresso não mandava em nada, que quem mandava era o Executivo, que tinha a chave do cofre, né? Se contradizendo. Ou seja, eu acho que para mudar alguma coisa, a gente está falando aqui, Timóteo, na Brada, né, um público conservador de direita, dentro dessa perspectiva, teria que ser alguém que tivesse a capacidade de fazer isso, né? Vamos dizer assim, no bom sentido de buquelizar o Brasil, né? Então, neste caso aí, a gente tem perspectivas poucas. Eu, na verdade, sou entusiasta do lançamento da candidatura do Renato. Nunca escondi isso, muito tempo eu falo. Mostra o Renato. O Renato seria a nossa alternativa, o nosso Bukele brasileiro aí, para fazer a diferença. Eu concordo com o Leonardo Dias, viu, Renato? Bukele, eu posso falar? Bukele, mas você seria o Bukele do Brasil. O Brasil, precisa. Você que assiste o programa, mande uma mensagem de voz, aí eu mande um vídeo, 7138-00434. Rebeca, você tá aí no Switch? Fala com a gente, ao vivo. E não há nenhuma contradição nisso, porque o próprio, vocês falam Bukele, eu falo Bukele mesmo. Bukele. Ele, na verdade, se ele fosse realmente seguir o que estava dentro ali das possibilidades dele, de ação dele determinadas a partir de que ele assumiu o cargo, não ia mudar nada, ia ser só mais um, né? Então o que ele fez? Ele usou a popularidade para transformar em poder. Coisa e que nas quatro linhas. Limpou o Tribunal Supremo lá nas Mas quatro o linhas. Eduardo Bolsonaro diz que o Bukele só conseguiu mudar efetivamente o país depois das eleições parlamentares que ocorreram no meio de 2019. E o Bolsonaro nunca conseguiu efetuar as mudanças porque não tinha o apoio do parlamento. Já em 2019, ele já, por exemplo, ele chegou em determinado momento e colocou a pressão popular na frente lá eles chamam da Assembleia, né, que é o nosso Congresso aqui, e fez várias, colocou em votação várias pautas que os parlamentares, mesmo a contragosto, tiveram que aprovar. É como se o sujeito falasse, não, eu não vou votar isso aqui porque quando eu sair daqui eu vou ser lixado. Então ele votou mesmo. Esse argumento, né? como o Leonardo falou, ele é autocontradditório. Quem foi que passou 10 anos dizendo que quem tem a chave do cofre manda no Congresso? Perfeito, tem vídeo dele falando isso. 10 anos não, passou 20 anos, 30 anos. Falou que o presidente pode fazer tudo. Bolsonaro passou 27 anos para justificar que ele era um deputado de baixo clero inoperante que nunca conseguiu aprovar nenhum projeto. Ele dizia o seguinte, quem manda aqui é o executivo que tem a chave do cofre. Tem um vídeo dele falando aí várias vezes isso. E quando ele chega no executivo, o que ele faz? Não vou fazer acordo com o Quem manda é o legislativo. Ou seja, e ele poderia fazer o quê? Vamos, não tem a maioria. Para ganhar a eleição, FHC, Dilma e Lula, Dilma e Lula precisaram do Centrão. Chegando no governo, eles simplesmente cooptaram o Centrão e aprovaram todas as pautas de esquerda. Bolsonaro foi ao contrário. Ele não precisou do apoio do Centrão para ganhar a eleição. Chegando no governo, o que ele fez? Ele foi lá, deu 12 ministérios ao Centrão, entregou o governo todo a troco de nada. O Centrão e não aprovou nada de direito, ao contrário. A gente falava aqui todo dia. Enterrou as pautas de direito. E isso que a gente está falando aqui é basicamente repetição do que a gente já falou há anos e anos atrás. E quem reclamasse era traidor, né? Direita burra. O Ciro Nogueira, vocês viram ontem o Ciro Nogueira, semana passada, o Ciro Nogueira falando que impeachment de ministro, ele é contra impeachment de ministro do STF. É isso. O Casa Civil do Bolsonaro, Renato 38. Ele ontem saiu na imprensa local aqui em Salvador, eu falei hoje de manhã no programa, quem assistiu ouviu. O Ciro Nogueira já liberou o PP aqui na Bahia para apoiar o governador do PT, Jerônimo Rodrigues, em 2026. O Casa Civil do Bolsonaro. Léo Dias, em 2021, quando é que ele entrou? 22? Quando é que o Ciro Nogueira entrou no governo? No lugar do Onix? 21? Eu lembro que nós estávamos falando aqui, chamou o Bolsonaro de fascista, trabalhou com Lula, abraçado ao Lula. Esse é o cara, Casa Civil do Bolsonaro, Renato 38. É isso. Como eu já falei aqui antes,
Como eu já falei aqui antes e repito, eu acredito que na próxima década, em algum momento, deve haver uma eleição de verdade que permita que uma oposição real chegue ao poder, pratique a desnazificação, choque de legalidade, lei e ordem, que é o que a população brasileira quer. Só que isso só vai acontecer depois que acabar o patrimônio da classe média, que as pessoas forem obliteradas. O socialismo acaba quando acaba o dinheiro dos outros. Na hora que tiver hiperinflação de 100% ao ano, isso é bom pro juiz? Mesmo pro juiz petista, pro professor de universidade petista, Não, claro pro que promotor, não. auditor Ninguém. fiscal, o salário dele só aumenta com legalidade, com lei, só aumenta pro próximo regime, né? O servidor público é o principal perdedor da hiperinflação, certo? Pra Lima, vai ser bom a hiperinflação de 100%, 200% ao ano? Não. Pra esses caras que são donos do país aí, a Odebrecht agora é Novo Honor, não é isso? Os caras da Odebrecht vai ser bom a inflação de 100% ao ano, 200% Mas esses caras ao ano? perderam, Renato. Eles se preocuparam de tirar o poder todo, que, por exemplo, um juiz de primeiro grau hoje não tem poder nenhum. Desde que foram aprovadas lá as súmulas vinculantes, basicamente. Imagina o seguinte, o STF, com 11 juízes, julgou quase 20 mil processos, mais de 20 mil processos. Rapaz, é uma quantidade que é impossível a pessoa ler, né? Então, ou seja, revisitou, né, todas as decisões de primeira e segunda instância, de terceira instância, porque o STF se tornou a quarta instância, né? O processo vai Porque tudo no Brasil, em tese, pode... Então, o STF, que era constitucional. para apenas julgar questões que tivessem natureza constitucional, ele basicamente, se tiver uma briga de vizinho é de capaz de bar, parar lá. dependendo da banca de advogados, vai parar no STF. Né? Ou seja, então, não concordo com isso que você está falando, porque eu acho que o juiz hoje é um bosta qualquer, não serve para nada. O judiciário que eu tô falando é a estrutura inteira judiciária. Inclusive os... Mas tem, Eduardo, Renato, você vê aí o TRF, por exemplo, que eu acompanho de perto, as decisões chegam lá, primeira, segunda instância, Não bem muda nada, o fundamentadas. STF vai lá aí e chega um decide. juiz, não, no STJ, chega lá um juiz, monocraticamente, faz um textozinho de literalmente uma página, e ele Mudando tudo. anula o processo todo que tem lá, bem fundamentado lá, de anos, inclusive, julgado com... E você Inclusive, denuncia isso há julgado muito do- tempo. Eu lembro é. aqui na Brata, súmulas Inclusive, vinculantes. a forma mais eficaz do governo americano fazer pressão sobre o tribunal não é atacar pessoalmente nem a Alexandre de Moraes, nem os ministros, não. É atacar agentes do tribunal e da Polícia Federal que obedeceram suas ordens. Ah, mas é óbvio, eu sempre falo isso aqui. Sim. Da ANTT. Os delegados, Como é o nome da Agência Reguladora de Comunicação? Anatel. Da Anatel, esses técnicos aí começaram a tomar dinheiro deles, impedir a entrada deles no exterior, prender os caras se eles forem fazer turismo. Rapaz, na hora que Você disse algo técnico fantástico, de é isso quinto aí, escalão, meu irmão, o cara começar a ser preso porque obedeceu uma ordem dos caras, aí sim. São aí os vai braços, funcionando. né? A ferramenta, Exatamente. os braços na hora dos que a caras. galera começar a ser presa, perder a poupança fora, ter problema, entrar em lista de negócio de Mas, ô, sanção, Renato, aí complica, viu? O Bolsonaro não tinha no ministro ali da Justiça? Se você é presidente, você tem uma decisão claramente ilegal e inconstitucional para prender um aliado seu político, você não chama o seu ministro da Justiça e fala, não cumpra essa ordem, chama lá o cara da Polícia Federal, ou mande ele, o delegado, pro raio que o parta. Não, Manda se ele você lá fazer recebe- trabalhar na África. Se você recebe Pô, isso uma não é ordem óbvio? legal, é seu dever não cumprir Não a ordem cumprir. ou dar voz de prisão a quem cometeu ilegalidade. É, exato, né? Evidente Abuso de isso. autoridade é crime ou não? Simples, pô. Se alguém isso. dá uma Eu ordem nunca legal, entendi isso. seu dever é dar voz de prisão, né? Quem que era o ministro dele na época era o André Mendonça. Lembra disso, Léo Dias? Ministro da Justiça. O Alan dos Santos, mandado seu amigo Renato 38, o Alan dos Santos. Eu sou o melhor amigo que ele já teve na vida. Eu dei o maior presente a ele, dei a Então, oportunidade de ele Agora, fazer... se fosse eu no lugar dele, eu não deixava aquilo, não. Renato. Rapaz, Você não deixava? Você não até deixava, lhe- o desafio- Eu te parabenizo pela tranquilidade, mas eu daria Rapaz, Você daria, Fala, você cara. faria o quê? eu tô dando a oportunidade dele mudar a vida, a saúde mental dele Só com e a aquele vida bafo dele que financeira ele dele. tem. Você Ó. viu que ele teve aqui daquela vez um bafo fedorento da zorra. Rapaz, Quem tá? Chegasse perto de mim daquela forma Teve ali aqui falando, daquela vez quando? Eu não ia ser, não. Rapaz, o Renato Alan dos Moicano. Santos. Mas ele tem bafo, você falou? Tem um bafo. Como é que você da sabe, porra, velho? pô. Pergunte aí quem conhece ele pessoalmente. é isso. Você não faria que nem o Renato fez naquele debate no podcast. Você Com ia pra certeza. cima dele. Eu parabenizo ele pela tranquilidade que ele tem, mas eu, infelizmente, não teria. Eu teria... Não, ele salvou a vida dele. Pegado Foi aquele cristão. dedinho ali, O Renato, chamando- o Renato foi cristão. Porque se ele tivesse batido no Renato, ou o contrário, ele seria extraditado.